Bom dia, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de outubro de 2020. Leitura diária, Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 21. Perseverança que gera intimidade. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Uma vida consistente de oração exige perseverança. Temos de arranjar tempo, manter o foco e comprometer-nos a não permitir que um intervalo muito grande entre uma oração e outra. Não devemos desanimar quando as orações parecem não ser respondidas. As palavras de Paulo aos Romanos oferecem algum discernimento quanto às expectativas que Deus tem em relação à nossa vida de oração. Ele não requer eloquência, prolixidade, nem quantidade diária. Deus pede perseverança na oração. O que significa então perseverar na oração? Significa torná-la constante, consistente na vida. É ser diligente em separar tempo para orar. É desenvolver um sentido de reverência e quietude diante de Deus. É orar por alguém quando prometemos. É reservar tempo para estar na presença de Deus e pedir-lhe direção, em vez de decidir apressadamente, sem pensar. É buscar o propósito de Deus para a nossa vida, em vez de apenas reagir às circunstâncias. É persistir ainda que as respostas não venham. Quando somos fiéis na oração, estabelecemos intimidade com Ele. Só isso já é razão suficiente para sermos perseverantes na oração. Senhor, faz de mim uma pessoa poderosa em oração. Ensina-me como ser um guerreiro de oração. Não quero ser alguém que ore apenas esporadicamente. Ajude-me a ter essa fé tão grande para perseverar sem jamais desistir. Que todos tenham um dia abençoado e protegido por nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um forte abraço. Bom dia, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de outubro de 2020. Leitura diária, Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 21. Perseverança que gera intimidade. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Uma vida consistente de oração exige perseverança. Temos de arranjar tempo, manter o foco e comprometer-nos a não permitir que um intervalo muito grande entre uma oração e outra. Não devemos desanimar quando as orações parecem não ser respondidas. As palavras de Paulo aos Romanos oferecem algum discernimento quanto às expectativas que Deus tem em relação à nossa vida de oração. Ele não requer eloquência, prolixidade, nem quantidade diária. Deus pede perseverança na oração. O que significa então perseverar na oração? Significa torná-la constante, consistente na vida. É ser diligente em separar tempo para orar. É desenvolver um sentido de reverência e quietude diante de Deus. É orar por alguém quando prometemos. É reservar tempo para estar na presença de Deus e pedir-lhe direção, em vez de decidir apressadamente, sem pensar. É buscar o propósito de Deus para a nossa vida, em vez de apenas reagir às circunstâncias. É persistir ainda que as respostas não venham. Quando somos fiéis na oração, estabelecemos intimidade com Ele. Só isso já é razão suficiente para sermos perseverantes na oração. Senhor, faz de mim uma pessoa poderosa em oração. Ensina-me como ser um guerreiro de oração. Não quero ser alguém que ore apenas esporadicamente. Ajude-me a ter essa fé tão grande para perseverar sem jamais desistir.
Que todos tenham um dia abençoado e protegido por nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um forte abraço. Bom dia, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de outubro de 2020. Leitura diária, Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 21. Perseverança que gera intimidade. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Uma vida consistente de oração exige perseverança. Temos de arranjar tempo, manter o foco e comprometer-nos a não permitir que um intervalo muito grande entre uma oração e outra. Não devemos desanimar quando as orações parecem não ser respondidas. As palavras de Paulo aos Romanos oferecem algum discernimento quanto às expectativas que Deus tem em relação à nossa vida de oração. Ele não requer eloquência, prolixidade, nem quantidade diária. Deus pede perseverança na oração. O que significa então perseverar na oração? Significa torná-la constante, consistente na vida. É ser diligente em separar tempo para orar. É desenvolver um sentido de reverência e quietude diante de Deus. É orar por alguém quando prometemos. É reservar tempo para estar na presença de Deus e pedir-lhe direção, em vez de decidir apressadamente, sem pensar. É buscar o propósito de Deus para a nossa vida, em vez de apenas reagir às circunstâncias. É persistir ainda que as respostas não venham. Quando somos fiéis na oração, estabelecemos intimidade com Ele. Só isso já é razão suficiente para sermos perseverantes na oração. Senhor, faz de mim uma pessoa poderosa em oração. Ensina-me como ser um guerreiro de oração. Não quero ser alguém que ore apenas esporadicamente. Ajude-me a ter essa fé tão grande para perseverar sem jamais desistir. Que todos tenham um dia abençoado e protegido por nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um forte abraço. Bom dia, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de outubro de 2020. Leitura diária, Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 21. Perseverança que gera intimidade. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Uma vida consistente de oração exige perseverança. Temos de arranjar tempo, manter o foco e comprometer-nos a não permitir que um intervalo muito grande entre uma oração e outra. Não devemos desanimar quando as orações parecem não ser respondidas. As palavras de Paulo aos Romanos oferecem algum discernimento quanto às expectativas que Deus tem em relação à nossa vida de oração. Ele não requer eloquência, prolixidade, nem quantidade diária. Deus pede perseverança na oração. O que significa então perseverar na oração? Significa torná-la constante, consistente na vida. É ser diligente em separar tempo para orar. É desenvolver um sentido de reverência e quietude diante de Deus. É orar por alguém quando prometemos. É reservar tempo para estar na presença de Deus e pedir-lhe direção, em vez de decidir apressadamente, sem pensar. É buscar o propósito de Deus para a nossa vida, em vez de apenas reagir às circunstâncias. É persistir ainda que as respostas não venham. Quando somos fiéis na oração, estabelecemos intimidade com Ele. Só isso já é razão suficiente para sermos perseverantes na oração. Senhor, faz de mim uma pessoa poderosa em oração. Ensina-me como ser um guerreiro de oração. Não quero ser alguém que ore apenas
esporadicamente. Ajude-me a ter essa fé tão grande para perseverar sem jamais desistir. Que todos tenham um dia abençoado e protegido por nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um forte abraço. Bom dia, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de outubro de 2020. Leitura diária, Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 21. Perseverança que gera intimidade. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Uma vida consistente de oração exige perseverança. Temos de arranjar tempo, manter o foco e comprometer-nos a não permitir que um intervalo muito grande entre uma oração e outra. Não devemos desanimar quando as orações parecem não ser respondidas. As palavras de Paulo aos Romanos oferecem algum discernimento quanto às expectativas que Deus tem em relação à nossa vida de oração. Ele não requer eloquência, prolixidade, nem quantidade diária. Deus pede perseverança na oração. O que significa então perseverar na oração? Significa torná-la constante, consistente na vida. É ser diligente em separar tempo para orar. É desenvolver um sentido de reverência e quietude diante de Deus. É orar por alguém quando prometemos. É reservar tempo para estar na presença de Deus e pedir-lhe direção, em vez de decidir apressadamente, sem pensar. É buscar o propósito de Deus para a nossa vida, em vez de apenas reagir às circunstâncias. É persistir ainda que as respostas não venham. Quando somos fiéis na oração, estabelecemos intimidade com Ele. Só isso já é razão suficiente para sermos perseverantes na oração. Senhor, faz de mim uma pessoa poderosa em oração. Ensina-me como ser um guerreiro de oração. Não quero ser alguém que ore apenas esporadicamente. Ajude-me a ter essa fé tão grande para perseverar sem jamais desistir. Que todos tenham um dia abençoado e protegido por nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um forte abraço. Bom dia, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de outubro de 2020. Leitura diária, Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 21. Perseverança que gera intimidade. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Uma vida consistente de oração exige perseverança. Temos de arranjar tempo, manter o foco e comprometer-nos a não permitir que um intervalo muito grande entre uma oração e outra. Não devemos desanimar quando as orações parecem não ser respondidas. As palavras de Paulo aos Romanos oferecem algum discernimento quanto às expectativas que Deus tem em relação à nossa vida de oração. Ele não requer eloquência, prolixidade, nem quantidade diária. Deus pede perseverança na oração. O que significa então perseverar na oração? Significa torná-la constante, consistente na vida. É ser diligente em separar tempo para orar. É desenvolver um sentido de reverência e quietude diante de Deus. É orar por alguém quando prometemos. É reservar tempo para estar na presença de Deus e pedir-lhe direção, em vez de decidir apressadamente, sem pensar. É buscar o propósito de Deus para a nossa vida, em vez de apenas reagir às circunstâncias. É persistir ainda que as respostas não venham. Quando somos fiéis na oração, estabelecemos intimidade com Ele. Só isso já é razão suficiente para sermos perseverantes na oração. Senhor,
Faz de mim uma pessoa poderosa em oração. Ensina-me como ser um guerreiro de oração. Não quero ser alguém que ore apenas esporadicamente. Ajude-me a ter essa fé tão grande para perseverar sem jamais desistir. Que todos tenham um dia abençoado e protegido por nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um forte abraço.